dar as boas-vindas a todos aqueles que nos veem e ouvem, portanto, através da internet. Que estamos nós mais uma vez, eu e o irmão Durão, para, portanto, relembrarmos a lição da Escola Sabatina desta semana, focarmos os pontos mais importantes, damos as boas-vindas a todos, que o Deus possa abençoar, portanto, todos aqueles que nos ouvem e as suas respectivas famílias, e vamos então em conjunto relembrar, portanto, aquilo que Deus tem para nos dizer na sua palavra. A lição fala de unidade e relacionamentos desfeitos. Relacionamentos desfeitos. Nós conhecemos, sabemos bem o que é isto, não é? É verdade. Nós até muitas vezes já passamos por situações idênticas. Relacionamentos desfeitos. E a lição começa por nos contar aqui exatamente a história de Paulo e de João Marcos, não é? É verdade. O irmão Durão já agora pode, portanto, também, portanto, em poucas palavras, referir, portanto, esta história. De facto, é quase que improvável como é que seres humanos, não é, têm sempre que se referir a estas questões do relacionamento com alguma quebra, algum rompimento, alguma questão que não ficou muito bem clara, muito bem esclarecida. E o mais estranho para mim é que como é que num ambiente de igreja, num ambiente cristão, também existem muitos relacionamentos quebrados, muitos relacionamentos rompidos. E só antes de falarmos da questão de João Marcos, eu gostaria de me ater um pouco no verso áureo, sim. onde Paulo foi enfático em dizer que se noutro tempo éramos inimigos de Deus, e mesmo assim fomos reconciliados com Ele, depois disso o mais simples e fácil é sermos salvos. Aliás, todo aquele que foi reconciliado também será salvo, pois tornou-se amigo de Jesus e é por ele que vem o perdão e a salvação. Claro. Ou seja, só aqui do verso áureo nós já conseguimos... Fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Exatamente. Seremos salvos pela sua vida. Porque de facto, e o irmão Carlos disse bem, houve um problema profundo entre o apóstolo Paulo e João Marcos. João Marcos na altura era muito novo. Exato, muito jovem, inexperiente. Exatamente, por causa das intempéries da vida. E a vida de missionário não é uma vida fácil. Não é vida fácil. E as dificuldades fizeram Marcos desanimar. É, exatamente. Eles foram, portanto, os três, Paulo, Barnabé e João Marcos. Mas com as dificuldades, João Marcos acabou por desistir, por desanimar. Exato. E regressou à base, regressou a Jerusalém. O que enfureceu sobremaneira Paulo. E Paulo ficou muito decepcionado com a atitude de João Marcos. E tanto é que teve uma contenda com Barnabé. Contenderam por causa de, exatamente. Porque Paulo queria, enfim, não queria, porque depois mais tarde fizeram nova viagem missionária. Sim. Barnabé queria levar Marcos e Paulo não concordou. Não concordou. Se ele nos abandonou, eu não os quero levar agora, portanto. E Paulo estava renitente exatamente na sua posição. Exatamente, e aqui também para os nossos amigos que estão lá em casa, que nos acompanham diariamente no estudo da lição, nós gostaríamos de dizer que Paulo se desentendeu com Barnabé, aquele que pôs a mão no fogo por ele, lá em Jerusalém, quando ninguém acreditava na sua conversão. Ele apenas falhou, assim como João Marcos também havia falhado. Exatamente. Está a ver? Claro. Quando ninguém acreditava em Paulo, Barnabé foi o único que disse, não, alto lá, eu confio neste homem. Exatamente. Mas... E agora fez o mesmo com João Marcos. Claro. Então, só para nós vermos que o cristianismo... Paulo tinha uma personalidade forte, sim, né? Muito Paulo, forte. Dá para ver exatamente, forte, Paulo tinha uma personalidade forte. É verdade. E estava a ser um pouco intolerante, porque realmente é verdade que João Marcos tinha falhado, mas tinha que se dar uma segunda oportunidade. E Paulo compreendeu isso, mais tarde iremos ver. Ele compreendeu, não é? Verdade. O apóstolo da graça, portanto, teria que ser também um exemplo de graça para os outros. De graça, claro. Porque senão, e a lição foi muito clara quanto a esta questão, que como é que aqueles que estão fora, aqueles que estão fora da nossa igreja, ou seja, os nossos familiares que não são crentes cristãos, ao se depararem com uma questão destas no nosso meio, o que é que eles vão dizer do nosso testemunho?
Claro. Se Sem entre dúvida. vocês não existe amor, ao ponto de se perdoarem uns aos outros, então o que é que será de nós que não somos cristãos? Exatamente. E o bom é que, ou o interessante é que, tempos depois, Paulo de alguma maneira fez as pazes com João Marcos. E é interessante que mais tarde ele escrevendo a Timóteo, ele diz, pediu a Timóteo para dizer a João Marcos, Sim. porque ele me é muito útil para o Evangelho. É né? verdade. Paulo reconheceu, né? Reconheceu Sim. que ao fim e ao cabo João Marcos tinha valor. Né? Ele tinha falhado, mas que devemos dar uma segunda oportunidade É àqueles que verdade. falham. Né? Sim. Devemos, assim como Cristo também nos, enfim, com a sua graça, enfim, nos quer exatamente redimir-nos e dar-nos uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta oportunidade. É verdade. Paulo também devia fazer o mesmo e acabou por fazer exatamente com João Marcos. Sim. E ele reconhece exatamente que João Marcos lhe era muito útil para portanto, a pregação do E Evangelho. foi muito bonito, porque eles chegaram a trabalhar juntos. Exatamente. Só Claro. que aqui, muitas vezes, o tempo serve de meio para restabelecer relações. Claro. E, seja como for, havendo reconciliação, é isso que conta. Claro. E acredita-se que foi Barnabé, o filho da consolação, o autor desta grande reconciliação que houve entre Paulo e Barnabé. e Aliás, entre Paulo e João Marcos. Barnabé teve sem dúvida um papel Sim, fundamental. Não é? nessa... Aliás, como o irmão referiu há pouco, ele já tinha feito o mesmo com Paulo, Com quando Paulo, ninguém em Jerusalém exatamente. acreditava em Paulo. Portanto, Barnabé, enfim, deu apoio a Paulo. Não é? Vemos aqui um relacionamento desfeito. Sim. Entre João Marcos, aliás, entre Paulo e João Marcos, João Marcos, né? sim. Mas que pela graça de Deus foi restabelecido, né? A unidade foi restabelecida. Portanto, isto é um exemplo para nós, né? É um exemplo para nós. Porque nós, assim como gostamos que nos perdoem, que nos desculpem os nossos erros, que nos deem uma segunda oportunidade, também devemos fazer o mesmo aos outros. Né? É verdade. A tal graça que nós queremos para nós, também devemos concedê-la aos outros, não é? Portanto, a amizade restaurada é a parte inicial da lição, exatamente. A amizade restaurada Sim. entre Paulo e João Marcos. João Marcos, felizmente. Felizmente, graças a Deus por isso, não é? É verdade. Claro. Depois a lição continua e fala-nos aqui noutra história também, bem conhecida, né? Entre Onésimo e Filemon. Filemon, né? Filemon, portanto, era o proprietário de Onésimo. Exato. Onésimo era um escravo. E ele tinha fugido, né? Tinha fugido do seu senhor, não sabemos as razões, a Bíblia também não diz porquê. Enquanto estava preso em Roma, Paulo encontrou-se com um escravo fugitivo chamado Onésimo, que tinha fugido de Colossos, da cidade de Colossos, para Roma. E de Colossos para Roma a distância era grande, era, enfim, uma grande distância, né? Ele tinha fugido para Roma. E Paulo percebeu que conhecia pessoalmente o proprietário de Onésimo. E quem era o proprietário de Onésimo? Era Filemon. Porque que era membro da igreja de Colossos, era um membro ativo, era um líder, era um dirigente, da igreja, era um líder da igreja e Paulo de Colossos. Conhecia, porque foi ele que como é que se diz? Implementou as igrejas naquela região. Naquela área, ela conhecia e, portanto, perfeitamente Filemon e tinha uma grande amizade por ele. E agora a intervenção de Paulo realmente é interessante. Portanto, a forma como ele intervém em favor de Onésimo, que escreve a carta que está na Bíblia. Sim. Portanto, a carta a Filemon. E sem fazer referência à escravidão ou à escravatura que existia. É verdade. E Filemon, usado pelo Espírito Santo, compreendeu que deveria receber a Onésimo, não já como escravo, mas sim como um irmão. Exato. E Paulo foi até mais longe, dizendo que se porventura existirem dívidas entre vós, que essas dívidas sejam imputadas a mim. Exatamente. Ele prontificou-se a pagar. É profundo. Exatamente. É algo como Cristo fez a nós. Claro. Éramos inimigos, tínhamos uma dívida profunda com Deus. E Cristo pagou a nossa dívida. Claro. Sendo nós ainda pecadores, inimigos da cruz. Claro. Então, o ato de Paulo foi tão profundo que Filemon, ao ler a carta, eu imagino o espanto que ele deve ter tido, mas ele compreendeu o que Paulo estava e acabou por aceitar de volta, portanto, sim. O Onésimo, né? Portanto, vemos aqui mais um caso de um relacionamento desfeito,
mas que foi restabelecido, foi restaurado Exatamente. pela influência da graça de Deus. Há quem diga que Paulo poderia ser mais incisivo na Sim, condenação da sim, escravidão, sim. não é? Porque a escravatura ou a escravidão não é da vontade de Deus, não, é? Não temos claro, qualquer dúvida sobre isso, não é? Portanto, mas o que é certo é que a palavra de Deus aceite, quando a palavra de Deus é aceite, todas estas barreiras desaparecem, não é? E tanto é que Onésimo passou a ser, o Filemão passou a considerar Onésimo como um irmão, já não como um escravo, Sim. mas como um irmão. Nós sabemos, infelizmente, que fazia parte da civilização daquele Sim, tempo, não é? é verdade. A escravatura era aceite, era tolerada, até na igreja, não é? Até na igreja. Que é o sim. caso, exatamente, de Sim. Filemão, que era É, proprietário deste escravo, não é? proprietário, sim. Portanto, mas com certeza que seria bondoso e compreensivo e tolerante para os seus escravos, mas o que é certo é que por qualquer motivo, a Bíblia não explica porquê, Onésimo fugiu do seu senhor. E quando um escravo fugia do seu senhor, a pena era muito pesada. É verdade. Ele, inclusive, podia perder a vida, né? Perdia todos os seus direitos. A pena, portanto, era muito pesada. No entanto, é interessante a carta, e eu aconselho, portanto, depois, quem nos estiver a ouvir, se puder, é um livro muito pequenininho, Sim, a carta de Filemão, apenas lê-se com um rapidamente, capítulo, né? não é? aquilo que Paulo escreve, intercedendo exatamente por Onésimo, né? Junto de Filemão. A carta a Filemão. É uma história interessante exatamente de um relacionamento que foi restaurado. Portanto, Onésimo passou a ser considerado um amado e fiel irmão. É verdade. É interessante isto. Amado e fiel irmão. E acabou por ser também, diz aqui a lição, portanto, um colaborador de Paulo no Evangelho. Colaborador, exatamente. Sim. Colaborador de Porque Paulo no ele Evangelho. permaneceu algum tempo com Paulo em Roma. Exato, ainda permaneceu algum Sim. tempo com Paulo em Roma. Né? Teve Paulo estava em Roma, Exato. Filemão estava em Colossos, Em Colossos, a distância sim. de Roma a Colossos ainda é, enfim, é grande ainda, é enorme. A Roma e Itália, Colossos, portanto, era na Ásia Menor, portanto, a distância era grande, mas a lição dá-nos a entender que Onésimo ainda permaneceu com Paulo durante algum tempo e foi muito útil a Paulo na pregação do Evangelho. Paulo considerava-o um amado e fiel irmão. É E verdade. é interessante que depois Filemão acaba por aceitar também, já não como escravo, mas como irmão. Ora, embora Paulo não tenha sido incisivo na condenação da escravatura, mas na prática, quando os princípios da palavra de Deus são aplicados, Claro. a escravatura desaparece. Tem que desaparecer, é verdade. Todas as barreiras, portanto, sejam elas quais forem, étnicas, raciais ou sociais, desaparecem pela influência do Evangelho. Né? Sim. Aliás, a palavra de Deus o diz. Para Deus não há servo, nem livre, não há homem, nem uma Exatamente. mulher, não há judeu, nem gentio, portanto somos todos iguais. Somos todos aos olhos de iguais, Deus, é não é? verdade. E a lição depois falou-nos dos dons espirituais para a unidade. E nesta lição nós conseguimos divisar duas questões fundamentais. Primeiro, os dons espirituais servem para a unidade da igreja. Esse é o objetivo. Sim, é um dos aspectos que muitas vezes nós temos perdido o foco. E a lição também falou-nos de que muitas vezes nós nos sentimos enciumados porque um irmão ou uma irmã tem um dom melhor do que o meu. Quando nos comparamos. E fazemos A sempre comparação. comparações. Exatamente. E há um outro aspecto que a lição também nos trouxe, que é, ninguém deve pensar que os dons que uma outra pessoa que não seja eu Claro. tem é superior ao meu, porque senão podemos nos sentir desencorajados. Desanimados. Claro. E o outro extremo Claro. é que, Quando ao pensarmos que o nosso trabalho para é Cristo superior. é mais eficaz, podemos também nos sentir orgulhosos. Superiores, exatamente, caímos no orgulho, Então, na vaidade, na presunção. Não é? Na realidade, o que São dois extremos a evitar. a evitar, o que o São autor dois nos extremos quer a evitar. transmitir nos dons espirituais Claro, para claro. que alcancemos a unidade é no sentido de existir um equilíbrio. Claro. Um equilíbrio que muitas vezes tem faltado à igreja, tem faltado a nós como Claro. líderes. Claro. Porque quando nós perdemos este foco, e o foco dos dons espirituais é Cristo, porque todos os dons estão a sair de Cristo. Claro. Ele é o dador, portanto, é ele que nos concede esses dons. Esses não é? dons, através do seu exatamente. Espírito Santo, não é? Portanto,
para a unidade da Igreja, para a edificação da Igreja e para a propagação do Evangelho, não é? Os objetivos dos dons, não é? Não para serem usados de forma egoísta e, portanto, e apenas, enfim, num círculo fechado, não é? Os dons são concedidos à Igreja para fomentar a unidade, portanto, o desenvolvimento da Igreja, a edificação da Igreja e para a propagação do Evangelho também. Sim. Portanto, e nos dons, lá está, no uso dos dons, deve haver cooperação e não competição. A lição realça exatamente isso mesmo. Cooperação e não competição. Nós sabemos que lá fora o mundo é altamente competitivo. É competitivo. Altamente competitivo. A todos os níveis. No local de trabalho, portanto, nos desportos, enfim, na vida social, o mundo é altamente competitivo. As pessoas competem umas com as outras. Muitas vezes não há a cooperação que devia haver, em lugar da cooperação há a competição. É verdade. Competição exacerbada, não é? Que acaba por trazer consequências, portanto, muito negativas. Muito negativas. O irmão Carlos leu é muito importante, porque quando nós entendemos que dentro da igreja não deve haver competição, mas sim cooperação, nós aí estamos a dizer que todos são importantes, todos são necessários nesta obra de Cristo. Claro. Mesmo aqueles que têm os dons que nós poderemos achar eventualmente do nosso ponto de vista, são mais, podem ser nosso muito, ponto de vista, sim, do nosso são ponto de vista, simples são simples, enfim, portanto, mais humildes talvez, exatamente. Mas às vezes enganamos no juízo que fazemos, não é? Porque todos são importantes, todos são importantes. E lá está, entre todos deve haver esta cooperação para o bem da Igreja, para o bem da propagação do Evangelho, não é? É verdade. Cooperação e não competição. Há diferentes obreiros, há diferentes dons, os obreiros são diferentes, todos nós temos a nossa personalidade própria, portanto, as nossas características próprias, portanto, há diferentes obreiros, diferentes dons, porque os dons são todos diferentes, mas todos eles, portanto, em conjunto, é como as peças de um puzzle, não é? Sim. Um puzzle não está completo se faltar uma peça. Não está. Um puzzle pode ter milhares de peças, pode ter centenas ou milhares de peças, mas se faltar uma pecinha pequenininha, ele não está completo. Nós olhamos, enfim para a imagem, enfim, constituída por aquelas peças, se notarmos a falha de uma peça, vemos que há ali, portanto, portanto, imperfeição, não é? Portanto, mesmo as coisas aparentemente simples, aparentemente insignificantes, são, aos nossos olhos, não é? Porque muitas vezes nos enganamos no juízo que fazemos, são importantes. Todos os dons e todos os obreiros são igualmente importantes aos olhos de Deus. E lá está, como o irmão disse, é verdade. Nós, como seres humanos, como seres pecaminosos que somos, temos a tendência de nos compararmos. E se nos achamos superiores aos outros, o meu dom é superior àquele. Começamos a envaidecer-nos, não é? Em contrapartida, se acharmos, aquele pastor ou aquele irmão tem um dom maravilhoso, extraordinário, o meu dom é fraquinho, poderemos desanimar e, enfim, entrar numa situação, enfim, depressiva até, não é? Depressiva até, sentimos diminuídos. Sim, não é? Porque na realidade os dons espirituais servem para a edificação da igreja. Claro. Porque se o dom que eu tiver não edifica a igreja, então não serve. Claro. Mas quando o dom que o irmão Carlos tem edifica a igreja, então este dom serve. Sem e dúvida. tem que ser aplicado para o crescimento da igreja. Sem dúvida. Porque temos que saber... Não vamos fazer como aquele servo que enterrou o dom, talento sim, que o Senhor tinha e dado. foi um desperdício. Foi um desperdício. Em vez de o fazer produzir, foi enterrá-lo, não é? Mesmo Nós não devemos enterrar os nossos dons, por mais pequenos que sejam. Sempre que desenvolvermos os nossos dons, ainda que seja vão aparecer outros dons que nós nem sequer imaginamos. Sim. Por isso há uma frutificação. Exatamente, por isso é que temos que saber fazer um diagnóstico e tratar os nossos problemas, pois eles existem. Claro. Há problemas na igreja, não vale a pena nós taparmos o sol com a peneira. Claro. Porque no meio, na diversidade de opiniões, há sempre aquelas opiniões que divergem. Sim, sem dúvida. Porque nós não estamos aqui à procura de uniformidade, estamos aí à procura de unidade. Não uniformidade, todos iguais, sim. Portanto, mas porque somos diferentes, não é? Mas unidade na diversidade. É verdade. E a palavra de Deus fala exatamente, e as lições têm falado nisso, unidade na diversidade. Há diversidade,
e vai continuar a haver. É uma riqueza, Sim, né? A sim. diversidade E é bom, é uma é fonte bom. de riqueza, né? Sim. Portanto, mas nessa diversidade tem que haver unidade. Tem que haver. Tem que haver unidade. Tem que haver. Porque todos estamos ligados a Cristo. A Cristo, e quando exato. estamos ligados a Cristo, estamos unidos uns aos outros, não é? Apesar das nossas diferenças. Apesar das nossas diferenças, não é? Sim. Apesar das nossas Por isso é diferenças. que o tema do perdão é Claro, é que interessante é o tema que nós, vem a seguir, não é? nós introduzirmos. Exatamente. Porque... É o tema... mas agora só Sim, sim. reforçando, enfim, o tema Exato. anterior, devemos, como diz aqui a lição, devemos exercer o nosso dom, aplicar o nosso dom com alegria e contentamento. É verdade. São as palavras finais aqui da lição, deste dia que estudamos. Sim. Portanto, os nossos dons devem ser exercidos com alegria E contentamento. com contentamento. Lá está, quando são úteis para a causa de Para Deus. a Porque há causa. dons que não são Sim, úteis, não é? sim. Portanto, nós sabemos que não queremos atacar ninguém, mas há igrejas que têm, por exemplo, ou que defendem o dom de línguas. Mas que é uma língua que as pessoas falam e ninguém percebe o que está a dizer. Portanto, Se não edifica. não, a igreja sai edificada se alguém começar ali, enfim, a falar de uma forma mal algaraviada, desculpem o termo, para que ninguém percebe. A igreja é edificada por isso? De maneira nenhuma, né? De maneira nenhuma. Portanto, isto é um exemplo de que qualquer dom, seja ele qual for, existe Sim. e deve ser exercido Exatamente. para a edificação da igreja. Mas desculpe, irmão, estava a falar do perdão. Sim, Eu porque puxei um bocadinho atrás do sim. tema. Não há qualquer problema, tudo contribui. Claro. E falando dos dons espirituais para a unidade, nada melhor do que apresentarmos o tema do perdão. Perdão. E o irmão Carlos sabe que o perdão é divino. É algo que não faz parte do cotidiano do ser humano. O ser humano, É contra a nossa natureza. Sim, o ser humano natural não tem condições de perdoar alguém que nos faça mal. Claro. Não temos condições para Sim, sim, isso, sim. porque depois do A pecado, nossa tendência não é essa. a natureza do ser humano é contrária àquilo que é a Exato. natureza de Deus. Ou Claro. seja, se o irmão Carlos me fizer algo que me fira, que me crie algum descontentamento, Fica o ressentimento. fica esse ressentimento. É a Eu- nossa natureza humana. não vale a pena nós tentarmos Claro. aqui enfeitarmos, dizer que Claro, não. mas é a não. realidade, Essa é a realidade do ser Claro, humano. claro, E não é claro. por acaso que Só Cristo... conseguimos perdoar. Desculpe, irmão. Sim. Só conseguimos. Diga. Sim, sim. Não é por acaso que Cristo nos apresentou no livro de Mateus 18, 15 Claro. a 17, conforme consta da lição, o método, quando existirem esses problemas, qual deve ser o procedimento da igreja? Claro. Como é que a igreja deve proceder? Claro. E nós próprios, individualmente, não é? Sim. Lá está, portanto, se a lição fala de relacionamentos desfeitos, unidade é o tema da lição, unidade e relacionamentos desfeitos. Se há um relacionamento desfeito, tem que haver perdão. Alguém, uma parte, ou as duas, ou as partes envolvidas, podem ter, todas elas, cometido, enfim, pecado, podem ter Sim. cometido, portanto, ter tido atitudes erradas que ofenderam a outra parte, mas tem que haver perdão. Porque se não houver perdão, o relacionamento não será restabelecido. Não é? E como o irmão referiu aí bem, portanto, assim como Deus nos perdoou, também devemos perdoar os outros. Aliás, Cristo contou aquela parábola daquele senhor, né, que tinha perdoado ao seu servo, portanto, perdoou uma grande dívida, e ele, assim que saiu dali, encontrou outro conservo na rua que ele também devia, Sim, portanto, sim. tinha uma dívida para com ele, e o que é Sim. que ele fez? Cobrou. Não seguiu o exemplo. Cobrou. Exatamente. Diz que pegou nele, levou, portanto, enfim, preso, É verdade. e queria obrigá-lo, portanto, a pagar tudo aquilo que ele devia. Né? Portanto, Cristo com esta parábola ilustrou exatamente aquilo que acontece no nosso relacionamento com Deus e que deve acontecer no relacionamento também com os outros. Assim como Deus nos perdoou, também devemos perdoar aos outros. Perdoar aos outros. Porque Cristo também disse, se não perdoarmos aos nossos irmãos, Deus também não nos poderá perdoar. Sim, O perdão é é fundamental verdade. na Porque vida cristã. Não é? a irmã White foi muito clara em dizer que o perdão é o mesmo que justificação. Claro, Ou seja, nós somos os culpados, somos os transgressores, pecadores, e ao aceitarmos Cristo, a justiça de Cristo nos é imputada, e a partir deste momento nós estamos livres, estamos salvos, e o nosso pecado
Isso é que muitos não gostam de ouvir. O nosso pecado é transferido para Cristo. Quer dizer, eu para me tornar limpo, tenho que manchar alguém que não conheceu o pecado. Exatamente. O inocente. O inocente. Jesus Cristo que morreu, que foi feito pecado Por nós. por cada um de nós. Por mim, pelo irmão Durão, por todos nós. Então, Não é? e por que é que nós temos essa dificuldade em perdoar? É a nossa natureza humana. Exatamente. Só pelo poder de Deus, não é? Só pelo poder Aí de Deus. está. Só pelo poder de Deus é que, portanto, conseguimos pôr em prática este princípio do perdão. Aliás, tal como todos os outros, não é? Porque com a nossa natureza humana não conseguimos. Não conseguimos. Porque a nossa natureza humana é contrária a estes princípios e valores. Portanto, mas o que é certo é que se Deus nos perdoou, porque se não fosse o perdão que Cristo nos concede, estávamos irremediavelmente perdidos. Perdidos, sim. Não tínhamos salvação, não é? Cristo perdoou-nos e assim como Ele nos perdoou, também devemos perdoar aos outros. E às vezes são por coisas insignificantes. Sim. Às vezes os problemas que existem entre as pessoas, às vezes começam com coisas que não têm valor nenhum, coisas insignificantes. E às vezes as pessoas ficam anos sem se falarem, por causa às vezes de uma discussão, de um conflito que não tem valor nenhum. Começou com uma coisa banal, não é? E ficam consequências, enfim, no tempo, não é? E gerações. E durante até gerações, não é? Vão passando. E fica aquele ressentimento, fica aquele ódio, Sim. não é? Que se vai alimentando, não é? E eu estava a ver se me conseguia recordar textualmente as palavras, mas mais ou menos era isto. Aquele que não perdoa, aquele que mantém no seu coração o ressentimento e o ódio, está a tomar um veneno esperando que seja o outro que o tome. Portanto, as palavras não são estas no sentido é este. Quer dizer, eu estou-me a envenenar a mim mesmo. Pois. O outro até pode nem ter consciência que eu o odeio ou de que tenho ressentimento contra ele. Ela pode até nem ter consciência disso, Sim. mas o que é certo é que estou-me a envenenar a mim mesmo. Não é? Estou a prejudicar até a minha saúde física. Sim. Saúde espiritual, mental e física. É verdade. Porque o ressentimento e o ódio, ou portanto a falta de perdão, acaba por afetar também a nossa vida psicológica e espiritual. Não é? Porque nós fomos educados que aquele que nos ofende é que deve nos pedir perdão. Claro. Mas a palavra de Deus nos diz que nós que somos os ofendidos é que devemos procurar esta pessoa Claro. a fim de pedirmos Exato, perdão. procurar a reconciliação. O cristianismo Claro. é algo que Claro. só mesmo o Espírito de Deus em Só por nós poder do para Espírito podermos Santo. perceber Claro. a profundidade daquilo que é a mensagem de Deus para a nossa vida. Claro. Aliás, o próprio Cristo disse isso, não é? Sem mim, nada podes fazer. Não é? Sem mim, nada podes fazer. Até para perdoar, nós precisamos do Espírito Santo, precisamos da ação do Espírito em nós, não é? Porque a nossa natureza não é esta, não é? A nossa natureza não nos leva a fazer exatamente e a tomar essas atitudes. Podemos perdoar porque somos perdoados. Podemos amar porque somos amados. É verdade. Perdoar é uma escolha. Podemos escolher perdoar apesar das ações e das atitudes da outra pessoa. Esse é o verdadeiro Espírito de Jesus. Este é o verdadeiro Espírito de Jesus. Amamos porque Deus nos amou primeiro. Perdoamos porque também Cristo nos perdoou. Portanto, este é o verdadeiro Espírito cristão. Não é? E que Deus nos ajuda a pôr estes princípios em prática. Em prática, não é? sim. Porque a nossa natureza é contrária a isto. Não é? Nós temos muito conhecimento intelectual sobre a palavra de Deus, Claro. mas Pôr no em praticar é que está o difícil, né? Claro. E isso já... Mas, Sim, pode mas dizer. Jesus fala-nos exatamente nisto. O ouvir a palavra e não pôr em prática é como aquele homem que edifica a sua casa sobre a areia, né? Ele foi bem claro, né? É Aquele que ouve, disse Cristo, aquele que ouve ou que lê e não pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Vieram as tempestades da vida e a casa caiu. Em contrapartida, aquele que ouve, aquele que lê e pratica, é como o homem que constrói a casa sobre a rocha. Vêm os problemas, vêm as tempestades da vida, mas aquela casa permanece firme e forte, não é? Sim. Não cai, não é? E aqui, para passarmos para a restauração e unidade, que é a parte final da lição. Diz que mágoas não resolvidas entre membros da igreja ferem a unidade do corpo de Cristo. Claro. Podemos escolher perdoar apesar das ações e das atitudes da outra pessoa. Esse é o verdadeiro Espírito de Jesus. Claro. A restauração e a unidade. Portanto, quando há relacionamentos desfeitos,
como falámos há pouco, tem que haver restauração. Tem que haver. Tem que haver reconciliação, tem que haver perdão, tem que haver restauração. Tem que haver um espírito de amor cristão e de mútua compreensão. A compreensão, a tolerância. Portanto, isto é importante, não é? A tolerância. Nós às vezes somos um pouco intolerantes. Tolerantes. Queremos que sejam tolerantes connosco, mas sermos tolerantes com os outros, às vezes não é fácil, não é? Para nós queremos, portanto, toda a compreensão, queremos, portanto, toda a tolerância e paciência. Mas às vezes dar isso aos outros não é fácil, não é? E muitas vezes nós não, como é que eu posso dizer, não seguimos os conselhos que a Bíblia nos dá. Ou seja, quando um irmão falha em algum princípio, muitas vezes a nossa intenção primária é condenar este irmão. Claro. Quando na verdade deveríamos encontrar formas de salvar, de buscar esse irmão, trazê-lo de volta ao convívio da fé. Claro. E são esses princípios que às vezes nos faltam. Exatamente, nós somos muito negligentes nesse aspecto. Às vezes as pessoas afastam-se e nós, na nossa indiferença, na nossa frieza, enfim, deixamos andar. Portanto, quando o nosso dever como cristão é tentar repescar, digamos Exatamente. assim, tentar recuperar aquele que se afastou. Sim. Independentemente da causa. Não é? Da causa, independentemente da causa. Sim. Portanto, devemos tentar recuperar. Portanto, a nossa ação é essa, exatamente, é tentar recuperar os perdidos. Aqueles que já cá estiveram dentro, mas que por qualquer motivo saíram, mas também aqueles que não conhecem a palavra de Deus e que devemos trazê-los para o redil, não é? Sim, porque o propósito de Cristo é a reconciliação. A reconciliação, não é? E não acusar um lado e inocentar o outro. Claro. Então... E lá está, quando há, diz aqui a palavra de Deus, os 3 passos, e a lição termina exatamente com a referência. Cristo disse que quando há alguma divergência, quando há algum problema, devemos ir falar com o irmão. Se há uma divergência, se há um problema, se eu tenho um problema, uma divergência com um irmão da igreja, devo ir falar com ele. Se ele me ouvir, tudo bem, portanto a reconciliação é feita. Sim. E, enfim, vamos seguir em frente. Se ele não ouvir, levar 2 ou 3 testemunhas. Sim. Não para tomar partido, claro. Não para tomar partido, porque a lição aqui é bem clara. Sim. Portanto, o facto de levarmos 2 ou 3 testemunhas não é no sentido de as puxar para o nosso lado, de tomarem partido, mas tentar levar exatamente à reconciliação. É esse o objetivo. É verdade. Se mesmo assim, enfim, não derem ouvidos, então nessa situação e só nessa situação, levar o assunto à igreja. Não é? Levar o assunto à igreja para que, enfim, a igreja... Aliás, a igreja, pode até nem ser a igreja na sua totalidade, mas refere aqui, poderá ser eventualmente até o Conselho de Igreja. O Conselho de Igreja, exato. Enfim, o mais restrito, não é? Para tentar resolver o problema, mas sempre o objetivo, nos 3 passos que aqui são referidos, o objetivo é sempre a reconciliação. É sempre esse, a restauração, a reconciliação. Então, o nosso tempo chegou ao fim. Vamos apenas deixar algumas curiosidades sobre o personagem João Marcos, que não podem ser totalmente comprovadas, mas são possibilidades que alguns críticos têm sugerido que a casa de que se fala em Atos 12, verso 12, era aquela mesma casa onde na vida o pai de Marcos se celebrou a última ceia. Isto podemos ver também em Marcos 14, e que o jardim do Getsemane lhe pertencia, e que o próprio Marcos era o homem do cântaro a que se refere Marcos 14:13. Então, vemos aqui que João Marcos foi o homem da segunda oportunidade. Claro. Que você que está aí em casa e que nos ouve, nós que estamos aqui na igreja, que aceitemos esta segunda oportunidade que Jesus nos oferece. Não sabemos se teremos uma outra oportunidade. Então, você que nos ouve, você que nos assiste, passe esta mensagem, interiorize esta mensagem no sentido de tomar uma decisão firme ao lado de Cristo. Jesus precisa de cada um de nós nesta obra que é imensa. Aceite a sua graça, aceite o seu perdão, porque só assim teremos a oportunidade de celebrar juntos, diante daquela mesa nos altos céus,
que já não nos falta muito. Então, são as palavras finais que gostaríamos de endereçar a todos e obrigado pela oportunidade que nos dão e continuem nos assistindo no canal do YouTube em Ias de Barreiro, porque nós fazemos com muito prazer essa transmissão para todos vós. Obrigado e continuação de boa semana. Uma boa semana para todos. Então, que Deus vos abençoe. Não tardará, Cristo irá voltar. Não tardará, vamos para o lar.